Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vindo de volta a Chega de Ler. E hoje eu vou falar de livros, filmes, séries, produtos no geral que são muito ruins, mas que mesmo assim eu amo. Eu pensei em fazer essa listinha mais descontraída. Depois que eu tava no Twitter, eu comecei a ver uns conteúdos que eu via um monte de gente falando bem. Só que, que falavam bem porque gostavam, né? Porque tem um amor, um carinho muito grande, até um certo apego. Mas que na verdade, são ruins. E eu tô inclusa nisso, tá? Não vou me tirar disso. E aí eu vi isso e eu pensei, cara, por que a gente tem essa coisa de achar que tudo que a gente gosta é bom? Tá tudo bem gostar de coisa ruim. Eu gosto de muita coisa ruim. E tá tudo bem admitir isso, sabe? Eu vejo que às vezes tem gente que não gosta, quando falam que alguma coisa que a pessoa gosta é ruim. Às vezes pode ser que a pessoa realmente ache boa, não é isso que eu tô falando. Mas quando você já sabe que é ruim, só que você tenta defender, eu acho que a gente tem que lutar pelo direito de gostar de coisa ruim, e eu tô aqui exatamente pra fazer isso. Mas, já que eu tô lutando por esse direito, vocês também têm que lutar pelo meu direito de continuar aqui. Então, deem um like no vídeo, por favor, se inscrevam no canal que vai ajudar bastante. Agora, bora lá. Em primeiro lugar, a gente tem a série de Scream. Ela veio lá por 2015, se não me engano, tentando reviver o amor que as pessoas tinham pelos filmes de pânico. Os filmes são bons, só pra deixar bem claro aqui. Mas a gente tinha uma questão que, os primeiros filmes são de 1990, acabaram por ali, 2002, acabaram mais ou menos. Aí em 2011 a gente teve Pânico 4, e não foi lá aquelas coisas. E aí eles voltaram aqui com essa série, tentando atingir um público mais teen, tentando reviver essa franquia. Uma coisa que eles não conseguiram tão bem, mas o filme de 2022 fez e de uma forma, ó, maravilhosa. Mas é uma série de Scream, né? Então basicamente é a mesma história. Um grupo de adolescentes acaba sendo perseguido por um maníaco que quer matar todo mundo, não sei porquê, mas os motivos dele e a razão dele ser esse assassino estão intrinsecamente conectadas com a personagem principal da história. Nesse caso em específico, eu realmente achava a série boa quando eu assisti, mas eu achei que quando ela saiu, eu tinha 13 anos, por favor, tenha empatia comigo. Então, assim, acho que a gente pode dar um desconto. A questão aqui é que eu envelheci. E o tempo passou, eu pude pensar em mais coisas, descobrir, aprender mais coisas de roteiro. Eu vi os filmes originais, que é uma coisa muito importante. E minha opinião mudou. Eu acho que a série talvez não tenha envelhecido tão bem assim. Os atores, que é uma coisa que eu vou reclamar bastante durante esse vídeo, eles são bem fraquinhos. Eles até têm certo carisma que cativam o público, isso eu tenho que dar pra eles. Menos a personagem principal, a atriz só conseguiu colocar um carisma da personagem no último episódio da segunda temporada, e aí aconteceu o que aconteceu. Eles também tentaram manter o humor que tinha nos filmes originais, mas eles não conseguem. Os filmes originais têm piadas no roteiro, na história mesmo, do jeito que ela se dá, do jeito que ela é feita. E aqui não, aqui a piadinha tá numa fala do Noah, ou talvez, bem ocasionalmente, na Brooke. E aí a parte disso é uma paródia de filmes slasher, que é o motivo de Scream ter nascido, acaba se dissipando, porque a série se leva muito a sério. E aí, às vezes ela coloca umas piadinhas em homenagem ao original. E ok, vendo só a série, você pode achar que é muito legal, muito original, fazer piada com esses estereótipos, mas depois que você vê os filmes, você vê o quanto a série fica atrás em termos de qualidade. Atrás de Pânico 3? Não sei. Outra questão aqui muito importante que eu tava pensando enquanto tava fazendo o roteiro é que é uma série, não é um filme de 1h30. A série tinha, sei lá, 12 episódios, se não me engano, por temporada. Não é aquelas temporadas gigantes que a gente tinha antigamente, com 24 episódios, tudo isso mais, mas ainda são 12 episódios de 40 minutos mais ou menos. Então você tem que arrastar uma história de slasher muito, além da conta. Você fica 10 horas mais ou menos investindo nessa história se você tá assistindo uma maratona. Isso já é muita coisa. Inclusive, se não me engano, eles fazem essa crítica em alguns episódios da série, mas né, eles se levam a série demais, então eles só ignoram isso e acaba saindo o que acontece. Várias vezes a história vai pra outro lado, a gente se foca em dramas que não tem nada a ver com o que é importante pra história, e a gente até esquece que é Scream, sabe? Só vira uma série teen genérica, e eu acho que isso é um grande problema. E também, se você é como eu, se você assistiu semanalmente quando tava assistindo, você ficou investido 12 semanas. Isso é muito tempo. Mesmo se fosse uma série pra você maratonar, ainda é muito tempo. Assistindo semanalmente, então é pior ainda. E eu acho que esse era o tipo de série que pelo menos o fã não engajava, de fazer uma coisa meio Pretty Little Liars, não sei que falar rouba, em que você tem que analisar cada mínimo pedaço pra conseguir pegar algumas dicas do que poderia ser o assassino no final, tudo isso mais. Mas não, era uma série bem simplesinha. Inclusive eu, com 13 anos, essa cabeça aqui de martelo, que não pensa em nada, eu consegui acertar quem era o assassino. Eu não vou falar quem que é, porque vai que você não sabe, não quer spoiler, uma série de 7 anos atrás. Mas enfim, eu consegui descobrir quem que era o culpado, quem que era o assassino, tudo isso mais, 1 ou 2 episódios antes. Simplesmente porque eu peguei uma fala que a personagem, sei lá, uma delas lá falou, e aí eu falei assim, tá bom, essa pessoa não se encaixa, essa não se encaixa, não se encaixa, não se encaixa. Aí tinha, sei lá, sobraram 2 pessoas, uma tinha sido atacada, então só podia ser a outra, e eu acertei. Então assim, não é uma série inteligente, não é uma série bem feita, assim, esteticamente, então, né, complicado. E pra piorar ainda, fizeram a terceira temporada da série. Ela passou 3 anos depois, se não me engano, da segunda, e foi assim, um caos.
Eles demitiram todos os atores que a gente já tinha, então já deixou os fãs completamente irritados. Fizeram os personagens praticamente uma reciclagem da história e das personalidades que a gente já tinha. Inclusive, a gente fazer comentários no TV Showtime falando, tipo, olha, essa personagem aqui é uma mistura desse e desse. E esse aqui é metade dessa outra. É assim, é muito claro. Eu com 17 anos conseguia perceber, então assim, é muito fácil de ver. E eu já falei, né, muitos fãs dessa temporada por causa do que fizeram com os atores anteriores. Mas se você olhar ela friamente, ela é o mesmo nível de qualidade das primeiras temporadas, sabe? Ela passa muito mais rápido porque ela só tem 6 episódios. Ela foi transmitida em, sei lá, 3 dias seguidos, então a gente viu assim, papum, começou, terminou. Porque eu acho que era da MTV, se não me engano. A MTV tava cansada, assim, deu muito problema pra sair essa temporada. Então eles só queriam acabar logo. E assim, assistindo tudo de uma vez, lembrando o que era o começo e vendo o que é o final, eu acho que ela mantém uma qualidade completamente linear. Mesmo assim, ela ainda é uma série super amada. Se você assistiu só a série, não sabe nada dos filmes, você acha que é uma coisa super original, isso é uma coisa bem legal de se ver até. Muita gente gosta de Drama Teen, então assim, cativou muita gente. Eu também, tá? Só pra deixar bem claro, eu gosto de Drama Teen. Mesmo que não seja bem feito, né? Se a gente não entra nesse tópico. E querendo ou não, o elenco é muito cativante. Eu não tô falando dos personagens, eu tô falando do elenco mesmo, os atores. Então eu acho que ela ganhou muito nessas partes. A segunda série que na lista é uma menos conhecida, né? Acho que só eu conheço, que ela se chama Astrid and Lily Save the World. Ela conta a história de duas meninas, a Astrid e a Lily, olha só. Elas estão vivendo a vida normal, tudo de boa, até que, olha, do nada, elas abrem um buraco interdimensional no quintal delas. E aí elas precisam passar a temporada inteira fazendo tarefas pra conseguir fechar esse portal. Mas, obviamente, como é uma série teen, de fantasia, mas é uma série teen ainda, elas têm que lidar com coisas de relacionamentos no colégio, brigas, amizades, todas essas coisas. E também uma seita secreta que no começo da temporada a gente não sabe sobre o que é, mas ela tá lá. Vamos ser honestos, é uma série brega. É uma série da sci-fi, então todos os efeitos especiais são horríveis. Alguns talvez não, porque são efeitos práticos, então assim, né? Mas tudo que é CGI é horrível, muito mal feito. E o roteiro é bizarro no ponto de te fazer rir. Novamente, a gente tem aqui a questão dos atores, eu acho que nenhum deles é bom. Pode ser que a gente até tenha alguns que tenham mais talento, sabe? A menina que faz a Candace, eu consigo ver uma coisa nela. Mas o roteiro e talvez a direção dos atores não conseguiu espremer nada deles dali. Então a gente só acha que todo mundo é ruim mesmo. Contudo, ela tá aqui por um motivo. O motivo é, eu gosto. Não, brincadeira. Mas assim, ela é tão ruim e tão bizarra que ela dá a volta e você começa a rir. Isso faz com que você passe muito tempo. Por exemplo, aí um pouquinho de spoiler, né? Se quiserem pular, vou botar aqui na tela, mas enfim, não interfere muito. Tem um episódio lá no final da temporada em que os personagens, cada um tá preso em um casulo feito de cabelo e eles estão discutindo como se fosse uma cena super séria, sabe? Então tá todo mundo preso ali e eles, não, mas por que você fez isso? Ai, por que você fez isso outro? Ei, não faça isso, é muito errado. Ai, mas sei lá o quê. Eles se comprar, os seus não podem sair. Então assim, nossa, nessa cena eu fiquei, cara, não, é isso, muito bom. Se me permitem dizer, o casal das meninas, a Candace e a Lily, são uma gracinha. Então dá muito mais vontade de ver, você quer ver pra onde o casal vai, tudo isso mais, mesmo que, né, talento, não. E aí a gente tem um motivo que é muito mais meu, porque tanto a Astrid quanto a Lily, que são as personagens principais, são personagens gordas, então assim, eu acho muito legal a gente ter uma série que não é mainstream, ninguém conhece, mas ainda é uma série que foi feita, dando todo o protagonismo para duas meninas gordas, adolescentes e tudo mais, e elas têm as próprias questões com o próprio corpo, tudo isso mais, algumas vezes aparece, mas elas não são só resumidas a isso. Abra a mente, você vai gostar da série. Em terceiro lugar aqui na lista a gente tem o filme Debs, as Super Espiãs. Debs. Esse aqui, infelizmente, eu vou ter que ler o roteiro porque eu não consigo decorar o que é a história, porque é muito bizarro na minha cabeça. Ela fala sobre 4 garotas que formam um esquadrão de espiãs juvenis, escalados pelo governo americano, para se infiltrar em uma escola secundária e descobrir o paradeiro de uma agente que desapareceu após o confronto com uma criminosa. O plot twist, vocês querem saber? Uma das espiãs, assim, super secreta e tudo isso mais, se apaixona pela criminosa. Muito bom, meu Deus do céu. Não, eu preciso dizer que elas têm que viver um amor proibido, né? Elas têm que viver um amor proibido. Vamos começar pelo básico. O roteiro, bizarro. Ele não tem nem pé nem cabeça. Eu assisti prestando, assim, toda a atenção do mundo e eu não consegui entender o que estava acontecendo. Jogar uma personagem de um lado pro outro sem ter, sei lá, falas que estavam ligando uma coisa a outra, ou alguma coisa da cena que você percebesse, conseguisse entender, que desse a entender que iam pra outro lugar. E assim, eles iam costurando uma coisa, parecia 47 sketches juntas, mas né, mesmo assim, tá aqui nessa lista por algum motivo. E também o de sempre, as atrizes, com todo respeito, não são boas. A Jordana Brewster, eu acho que é a que faz a criminosa, ela é horrível. Eu não vi essa mulher fazer um papel bom na vida dela. Com todo respeito, ela pode ter papéis ótimos, mas eu nunca vi. Ainda assim, essa série tem aquele brilho que a gente tanto gosta, que é chamado Filmes do Começo do Ano 2000.
Então ele tem um charme próprio que faz a gente gostar muito de ver e até levar menos a sério, porque a gente sabe que filmes dessa época são meio, né, questionáveis. Além disso, a gente tem um casal de mulheres que é super legal de assistir. Não faz muito sentido o jeito que elas se formam, parece um insta-love, assim, nossa, papum, se apaixonaram. Mas, né, acontece. Eu ia falar que acontece. Mas assim, é muito legal de ver. E numa bolha que eu tô, pelo menos, virou um ícone, então é muito importante. Antes de partir pro quarto item da lista, eu gostaria de deixar claro. Sim, todos os produtos da lista que estão aqui têm a ver com conteúdo LGBT, que todos são sáficos. Vocês poderiam pensar, nossa, então ela tá falando que tudo é ruim, sei lá o que mais. Não. Tem muito filme, muita série, muito livro bons com essas temáticas. A questão aqui é exatamente na parte do eu amo. Tá na parte mais do eu amo do que na parte do é ruim. Porque o ponto aqui é, eu vejo vários filmes, várias séries, leio vários livros. Às vezes eu odeio, né? Mas a maioria das vezes eu realmente gosto. Só que tem vários que assim, eu li e fiquei, beleza, ok, superei isso. Não me importo muito. Tem várias séries, inclusive, que são assim, eu sou muito mais assim com série. Que eu não me importo realmente com o que eu tô assistindo. Então assim, se for ruim, beleza, a gente supera. Se for mediano também, beleza, supera, não me importo. Mas são exatamente esse tipo de conteúdo, sáfico, LGBT, tanto faz, em que eu me empenho mais, eu coloco mais apego neles, então eu acho que gostaria que vocês pensassem mais sobre esse ponto de vista antes de me julgar. É quarta-feira, tô fazendo festa, eu acho que se pegar o áudio, desculpa, gente. Mas ok, agora indo pro quarto item da lista, a gente tem Sua Alteza Real. Ele é o segundo livro da série Como Sobreviver à Realeza, e nele a gente conhece a Millie Quint, que depois de levar aquele chifre, não, olha, aquela galhada, ela decide ir estudar numa escola na Escócia. No caso, ela tem que ser aceita lá, e ela é aceita, obviamente. E aí, beleza, ela faz as malas e ela vai. E lá, ela tem que dividir o quarto com uma menina super chata, chamada Flora, que além de chata, ela é super mimada. E, além do mais, assim, pra dar tudo certo, ela é uma princesa. E, obviamente, como dá pra imaginar, o livro vai desenvolvendo a história das duas, vai desenvolvendo os sentimentos, tudo isso mais. Como é que eu falo isso? A escrita é péssima, ela é extremamente rasa, ela não escreve nada, não escreve sentimento, ela não para pra nada, não para pra um segundo pra contemplar e falar os sentimentos do personagem, o que ela tá passando, tudo isso mais. Ela até tenta fazer isso, mas é extremamente raso. Eu acho que se encaixa bastante na mesma crítica que eu fiz nos livros de Sol e Tormenta, não, Sol e Tormenta, Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. Então a mesma coisa, sabe? Parece que as situações não têm peso. E os momentos que poderiam ser fofinhos, acabam não sendo porque não tem o peso necessário pra isso. Não tem uma descrição feita necessariamente pra você olhar e falar, nossa, meu Deus, que gracinha. E além disso, obviamente, a gente tem muitas frases que são muito clichê, que eu sei que o Fê não gosta porque eu já vi uma e eu lembrava, mas elas são muito clichê e dão vergonha alheia. No nível em que eu tava com um livrinho na mão, assim, aqui no caso, e eu olhava pro nada aparecendo um personagem de sitcom e isso tinha mais graça do que as coisas que eu tava lendo no livro. Então, assim, preocupante. Mas assim, o livro é um clichêzinho que pra mim, pelo menos, não é nenhum problema, mas ele é uma delícia de ler. Ele te cativa, de certa forma. Se vocês forem ver no meu Goodreads, eu acho que eu dei 4 estrelas, porque apesar de reconhecer que ele é muito ruim, ele me cativou. Eu gostei do que eu tava lendo. E assim, ele é super rápido de ler, muito fluido, tudo isso mais. Eu comecei a ler, tipo, eu demorei uma semana pra ler, mas é quando eu normalmente leio. Mas uma amiga minha, ela começou a estar, tipo, terminando e ela leu em um dia, sabe? Então isso já mostra como pessoas normais conseguem ler rápido. E também eu acho que você acaba se apaixonando pelo casal também, sabe? Elas são cativantes, são interessantes, tem alguma coisinha ali que você consegue, sei lá, muita coisa eu acho que vem da imaginação. O que você cria além desse livro e não do que realmente está escrito. Mas não é super válido. O único problema é que como ele é super rapidinho de ler e não é nada memorável, você termina de ler e já esqueceu delas. E agora a gente chega no último item dessa lista, que foi o motivo do porquê eu queria fazer esse vídeo, que é a websérie Carmilla. Como eu já disse, ela é uma websérie, mas ela é levemente inspirada no livro Carmilla, do Sheridan Le Fou. E ele acompanha a vida da Laura Hollis por meio de vlogs que ela mesma faz, em que ela tá investigando o sumiço da colega de quarto dela. E enquanto ela tá fazendo essa investigação, ela acaba recebendo uma outra colega de quarto, que olha só, é a Carmilla. E a gente acaba descobrindo, conforme a temporada vai passando, que a Carmilla na verdade é uma vampira. E aí, né, daí é só um escalonamento, fica uma coisa bizarra a partir daí. O roteiro, falando assim, é bem ruinzinho. Eu acho que é em parte pelo fato de ser um vlog. Tipo, a ideia de ser um vlog, ela tá gravando, então poder gastar muito dinheiro e tudo isso mais. É uma ideia bem criativa, na verdade. Só que aí acaba limitando muito o roteiro, porque tudo tem que ser no espaço físico, que é o quarto da Laura e da Carmilla. Às vezes as coisas não acontecem fora de tela para ter um pouquinho de mistério, mas no geral tudo acontece lá. E isso acaba limitando muito o roteiro, porque a gente tem que acreditar na forçação, que é que todas as pessoas vão lá se resolver sempre no quarto. Sabe, a Laura poderia estar andando no meio da faculdade e aparecer alguém que começar a brigar com ela lá, mas não. Ela vai estar no quarto dela fazendo uma piadinha com o Dr. Who, ou pelo que me lembre, e vai aparecer alguém pra brigar com ela lá, entendeu? Então acaba sendo um problema. Além disso, qual é a surpresa, né, que eu vou contar a vocês que o elenco também não é bom.
Mas nesse caso eu vou defender essa série pra sempre, é a minha sériezinha do coração. Porque apesar disso tudo, Carmila é um marco. Ela é uma história sobrenatural sobre vampiros que também tem representatividade. Eu acho que já saiu a série First Kill, que também é uma série de vampiros que também tem representatividade, então é super legal. Mas assim, Carmila de 2016, eu acho, era um momento que tinha muito menos histórias assim, e ela realmente parece ser, de certa forma, uma pioneira nisso. E de alguma forma, o elenco também teve muita química, era muito legal de acompanhar eles, tanto dentro quanto fora da série. No nível que teve até um filme depois. Saiu em 2019, eu acho, e era pra ter uma sequência, mas não saiu. Mas assim, é uma série que deu super fruto, sabe? Teve 3 temporadas super aclamadas pelos fãs. E teve um filme, sabe? Tudo muito querido, eu tenho muito amor envolvido nisso. E eu acho que esse vídeo é sobre isso, na verdade, sobre ter muito amor envolvido. Não importa se o conteúdo que você tá vendo é ruim, se você coloca amor nele, ele pode ser bom pra você. E eu acho que é isso que realmente importa, eu acho que era isso que eu queria realmente passar com esse vídeo. Antes de ir embora, por favor, não se esqueçam, deem like no vídeo, se inscrevam no canal. Se quiserem saber quando eu postar vídeos novos, ativem assim notificações pra saber, né? Comentem também o que vocês acham dessa série, desse livro. E se vocês têm mais exemplos disso, vamos ter uma conversa bem saudável nos comentários. Também compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse vídeo e por hoje é só. Tchau!